Diz que com bom e suave que os irmãos vivam em união, né? E a palavra de Deus diz também que onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ali ele se faz presente, né? E ele está presente aqui nessa noite. Amém? Agora vamos adorar o Senhor com louvor, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo, maravilhoso. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que eu vou lá Aleluia. outra vez. Fiz tudo errado e o que era lindo se perdeu. Glórias, aleluias. Deus Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. aleluia, seu José. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Aleluia, glória a Deus. Não importa qual seja o seu problema nessa noite, reza junto ao Senhor, glória a Deus. Ele está presente aqui nessa noite, aleluia. Deus, hoje eu descobri. E glórias, aleluias. Santo, maravilhoso. Não vou viver. É verdade, Senhor. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar Glórias, aleluias. e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, Faça, Jesus. mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajude a ser melhor. Me ajuda, Deus. E Me glória. dê mais uma chance. Não
Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a muita oportunidade em nome de Jesus. Glórias, aleluia. Deus Santo de maravilha. Deus Santo maravilhoso. Glórias, aleluia. Deus Santo de poder e glórias. Aleluia, Senhor dos Exércitos. Glórias, aleluia. Amém. Glória a Deus. Meia-noite? Meia-noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom e muito importante nós podermos nos reunir aqui. Nós podemos ouvir e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque foi para isso que nós fomos criados, para adorar a Deus e louvar o teu santo e poderoso nome, né? Ele é o único digno de louvor e de toda adoração, é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, né? Deus ele nos criou com um propósito, irmão. Deus criou os seres humanos para ser representante dele na terra, né? Para adorar ele. E nós seres humanos, nós somos a criatura, a premissa da criatura de Deus. Portanto, nós somos a única criatura que podemos alcançar ser chamado filho de Deus. Nenhuma outra criatura nos céus ou na terra, a não ser o homem, pode chegar ao nível de ser chamado filho de Deus. Somente nós podemos ser filho de Deus por meio de aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele nos dá o direito de nós se tornar filho de Deus, né? Amém. Então, nós estamos, como diz o mineiro, nós estamos com a faca e o queijo na mão. É só nós aceitar Jesus. Aceitar Jesus que eu falo, né? Levantar as mãos para cima e falar que aceita Ele e continuar na vida velha. É mudança de vida, é uma nova criatura. Porque a Bíblia vem dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós, quando aceitamos Jesus, Ele nos transforma a nossa mente. Nós temos uma mente renovada, uma mente transformada por meio dos ensinamentos que tem nessa palavra. Então nós temos que aproveitar os dias que nós temos aqui na terra. Nós temos que aproveitar os dias que nós temos aqui na terra para nós fazer reparo na nossa vida. Amém. Fazer reparo na nossa vida diante da Escritura Sagrada. O único manual de fé e regra é a palavra de Deus. O manual de fé e regra é essa palavra que nos dá o direito de nós ir morar na glória. Quem quer morar na glória? Glória a Deus. Quem quer morar no céu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então nós todos queremos. Mas eu tenho uma notícia que talvez não vai ser muito boa. Vai ter luta. Vai ter pedra de tropeço. Bom, pior que já tem. Já tem. Vai morar no céu, já tem. Já tem, não, já tem demais aqui. E vai aumentar. E vai aumentar mais, porque está chegando o fim dos tempos e as coisas, o pecado vai multiplicando na face da terra. O pecado vai multiplicando, as pessoas já não têm tempo para as coisas de Deus, os filhos já não obedecem os pais mais, os casamentos já estão sendo destruídos facilmente. Ninguém quer preservar um casamento, o filho já não quer obedecer o pai. Então as coisas lá vai de mal a pior. Lá vai de mal a pior. Mas ainda tem homens e mulheres aqui que decidiu ir morar na glória e que está firme no caminho difícil. Porque o caminho é apertado. O caminho é difícil e a porta é apertada e são poucos que acham esse caminho. São poucos que encontram esse caminho. Esse caminho se chama Jesus. Amém. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje nós vamos descobrir aqui, juntos, na Escritura Sagrada,
algumas coisas que nos tiram do céu, algumas coisas que nos impedem para o céu, algumas pedras de tropeço que no dia a dia às vezes a gente fala, às vezes a gente faz, e nós vamos conhecer para a gente poder evitar isso, para a gente poder lutar contra essas palavras, contra esses costumes que às vezes vem passando de geração a geração. Quem sabe nós aprendemos isso com o nosso avô lá atrás. E aí a gente vai passando de geração em geração, mas essa palavra, ela é o poder de Deus. Essa palavra quebra barreiras. Essa palavra quebra costume. Essa palavra quebra armas espirituais das forças malignas, das trevas, e traz nós para a luz. Essa palavra é a luz de Deus na terra. Por isso nós devemos aproveitar. Quem estuda a Bíblia em casa aí? Quem estuda a Bíblia em casa? Hein? Eu leio, mas não direto, tudo, sabe? É todo dia. Assim, às vezes eu vejo alguma coisinha no telefone que a mulher passa pra mim, então é tão bonito, só um pedacinho, aí eu quero ler tudo, né? Aí Pois eu é, vou lá e mas procuro ler tudo. quem almoça todo dia? Eu almoço todo dia. Toma café todo dia? Todo dia. Janta todo dia? Mas a minha Café da tarde? todo dia. Café da tarde todo dia? Então, sabe por quê? É porque nós cuidamos com facilidade da nossa parte natural, da nossa carne. E nós temos que cuidar mesmo, porque nós precisamos dela. Né? Nós precisamos dela para nós fazer os nossos afazeres, para nós andar, né? Nós precisamos de alimentar bem. Mas nós temos outra parte. Nós temos uma parte espiritual que nós precisamos de alimentar ela também. E essa parte espiritual é o nosso espírito que Deus colocou em nós. Nós temos uma carne, nós temos um espírito e nós temos uma alma. Nós somos três. É espírito, alma e corpo. A gente vai para a academia. Quem vai para a academia? A minha academia, eu vou na academia todo dia. Sabe qual é a minha academia? Uma bicicleta todo dia para trabalhar. É verdade. A gente vai para o trabalho, a gente. Vou na bicicleta e a pé. É verdade. Vem da rua e a pé. É verdade. Mas nós cuidamos do nosso corpo muito bem. Alimentamos 4 refeições por dia, graças a Deus, que nós todos aqui temos condições de fazer 4 refeições por dia. E eu quero deixar claro que em alguma cidade no Brasil, as pessoas não têm condição. Às vezes levanta a criança, a mãe, levanta com os filhinhos de mancedo, não tem como tomar um café de manhã. Mas graças a Deus, Deus tem suprido nossas necessidades. Então a gente tem que reparar isso também, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso lado, que estão passando dificuldade. Nós temos condição, nós devemos abençoar, ser generoso, abençoar, isso faz parte da obra de Deus. Né? Nós devemos abençoar, repartir, partir um pouco aquilo que a gente tem com os necessitados. Isso é uma obra de Deus, faz parte. Mas nós temos uma alma, que a nossa alma ela fica no meio. A nossa alma é uma massa de manobra. Ela ou é guiada pela nossa carne, ou ela é guiada pelo Espírito. Qual que está guiando a sua alma? A sua carne ou o seu Espírito? Ou o Espírito? Porque a nossa carne não puxa para as coisas de Deus. É o Espírito, né? Se nós fosse olhar a nossa carne, eu estava quietinho, deitado em casa. Deitadinho na cama, sossegado, e falar para você, não, faz a janta, arruma a janta para nós, que nós vamos jantar e vamos deitar e ficar quietinho. Mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que trouxe nós aqui nessa noite. O Espírito é de Deus que nos convenceu que nós precisamos ouvir essa palavra, que nós precisamos adorar a Deus, que nós precisamos ter uma comunhão com Deus, que nós precisamos de buscar Deus. As pessoas que andam guiadas pela carne, vão num show, paga R$50, paga R$200 para ir num show, beber cachaça, fumar, igual eu já bebi muita cachaça. Então, essas pessoas são guiadas pela carne e não têm prazer nas coisas de Deus, porque há um espírito maligno que influencia elas para essas coisas. Mas nós fomos chamados por Deus, essa oportunidade, irmão, de nós estar na igreja. A gente pensa assim, o que eu estou fazendo na igreja? A gente pode pensar, o que eu estou fazendo aqui na igreja? Mas é uma oportunidade de Deus para nós ouvir essa palavra, porque essa palavra é o único meio da salvação da nossa alma. Não tem outro meio da alma do homem ser salvo,
a não ser por meio de ouvir e obedecer essa palavra de Deus. E ouvir é até mais fácil. E o negócio aperto é não obedecer. Né? Que não pode isso, que você tem que evitar isso, que você tem que orar, que você tem que ter uma comunhão com Deus. Né? Então, mas isso, o Espírito Santo que está aqui nessa noite, que convenceu cada um de nós, ele tem a tarefa de nos convencer e de nos ajudar. Então, aqui hoje nós vamos perceber, vamos abrir a Bíblia de Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu com Jesus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Quando eu era pego, o inimigo me bateu. Agora que eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era pego, o inimigo me bateu. Agora que eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus pelo dom que Deus me deu. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Estou dando glória a Deus pelo dom que Deus me deu. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Efésios 4, 25. Quem encontrou, diga glória a Deus. Efésios 4, 25. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 25. Todos se encontraram? Amém. Quem puder ficar de pé para nós fazer a leitura da palavra de Deus. A minha Bíblia é a linguagem de hoje, irmãos. Minha Bíblia é uma linguagem mais fácil de entendimento da palavra de Deus. Então vai ter algumas palavras que não vai ser como está nas suas, mas o significado dela é o mesmo. É o mesmo a língua. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura então da palavra de Deus. Efésios 4, 25. Por isso não minta mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Se você ficar com raiva, não deixe que isso faça com que você peque. Não fique com raiva o dia inteiro. Não dê ao diabo a oportunidade para tentar você. Ou seja, não dê lugar para o diabo. Quem roubava, que não rouba mais, mas procure. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga palavras que fazem mal aos que ouvem, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessita, para que as coisas que vocês disserem façam bem aos que ouvem. E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus que Deus colocou em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, todo ódio,
em toda raiva, nada de gritaria, ou insulto, ou maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoa uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai Santo, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa rica e abençoada oportunidade nessa noite. Amém. Pai querido, Pai amado, nós pedimos, Senhor, que envie os teus santos e poderosos anjos. Repreende, ó Pai querido, todo comichão de ouvido, todo impedimento que venha contra a nossa mente. Que o Espírito Santo trabalhe poderosamente no coração de cada um e na nossa mente, de acordo com a nossa necessidade e com o projeto que o Senhor tem na vida de cada um de nós. E nós dizemos amém. Podemos nos sentar? Glória a Deus. Né? Aqui o título da minha Bíblia é Como viver uma nova vida. Como viver uma nova vida em Cristo. Como viver uma nova vida em Cristo. Porque quando nós aceitamos Jesus, como nós aceitamos a fé cristã, né? Essa palavra que nós estamos ouvindo, essa palavra vai fazer uma transformação em nós. E essa transformação é automática. A gente não precisa de fazer esforço. Não é uma transformação que você vai arrumar o seu cabelo, que você vai vestir uma roupa. A transformação de dentro para fora. A transformação do Espírito Santo é uma transformação que nenhum outro poder ou homem tem condição de fazer. É uma transformação de dentro para fora. Transforma a nossa mente. Porque da nossa mente saem todas as decisões. Tanto as coisas boas como as coisas ruins saem daqui. Então, quando o Espírito Santo, quando nós abrimos espaço para a palavra de Deus, quando nós damos lugar para Jesus, ele começa a trabalhar na nossa intimidade, aonde que ninguém alcança, aonde que o marido não sabe, não consegue alcançar na esposa, aonde o esposo não consegue alcançar na esposa, aonde a mãe não consegue atingir o filho, é na intimidade, lá no íntimo, naquelas coisas secretas, naquelas coisas que estão escondidas. Aqui fala do ódio, que fala de mágoa. Tem pessoas que têm mágoa no coração, que vêm lá de trás em Deus quando era criança. E o Espírito Santo, ele tem poder de remover essa mágoa, porque essa mágoa nos atrapalha a ter comunhão com Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar o outro. E falta de perdão também afasta a pessoa de Deus. Porque nós precisamos do perdão de Deus. E aqui no último versículo fala assim, versículo 32, fala assim: pelo contrário, que sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoam uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Nós precisamos do perdão de Deus cada segundo. Nós pecamos por pensamento, por olhar, por falar, por tocar, nós pecamos. Então nós precisamos da misericórdia de Deus. E Deus, ele vai julgar a nossa causa do mesmo jeito que nós julgamos o nosso semelhante. Se você perdoa as pessoas que te ofendem, Deus vai te perdoar. Se você abençoa as pessoas que têm necessidade, Deus vai te abençoar. Se você não perdoa as pessoas que te ofendem, por que você acha? Por que nós achamos que nós merecemos o perdão de Deus? A mesma medida que a gente usa com o nosso semelhante, Deus usa com nós. E aqui na terra tem uma lei assim, tem uma lei do olho por olho. Se fez comigo, eu vou fazer com então. Mas quando a gente aceita Jesus, não funciona assim. Não funciona assim, que nós temos que amar até as pessoas que nos aborrecem. Jesus foi a prova disso na cruz do Calvário. Os homens pegaram ele no madeiro, espancaram ele a noite inteira, cuspiram na cara dele, deu um tapa no rosto dele. E no final da conta, na cruz do Calvário, antes dele acabar a respiração dele ir embora, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Eles não entendem. Quando a gente aceita Jesus, irmão, a nossa mente é iluminada. Nós compreendemos o mundo espiritual.
Nós sabemos que as pessoas nos ofendem porque tem um espírito maligno por trás, porque Deus criou todas as coisas bom. E Deus criou o homem, e Deus falou, e viu Deus que o homem era bom. Mas por que o homem se tornou bom? Porque deu lugar ao diabo. Deu lugar ao diabo. Agora você pensa para você ver. O diabo tem muito lugar aqui nessa terra. Tem. Tem? Como tem? Como tem? E se dá uma beirada para ele entra quente. Essas pessoas desconhecidas, é coisa. É verdade. É prostituição, é adultério, é muita coisa, irmão. Mentira, é roubo. Isso tudo tem o Satanás no meio. Aqui o Paulo, que escreveu esse livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele trouxe primeiro, no 25, ele falou: por isso, não minta mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Então, a mentira dá lugar para o diabo. Por que a mentira dá lugar para o diabo? Porque ali em João capítulo 4, João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia narra que o diabo é o pai de toda mentira. Nunca teve o lado da verdade. Ele foi assassino e veio do começo do mundo. Nunca teve o lado da verdade. Quando ele mente, está apenas fazendo o que é o seu costume. Então quem mente, se o diabo é o pai da mentira, quem mente está sendo filho do Diabo. Que coisa ruim ser filho do diabo, hein? E o problema é que vocês, nós que somos pais aqui, nós que somos pais, quem é pai? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Pois é. Se você tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na conta, lá quem vai arcar o seu filho? Vocês podem falar, eu gosto do pastor Márcio, eu gosto do pastor Márcio, mas se Deus levar vocês, se eu for lá caçar tirando dinheiro, para você é filho? Não, não sou filho não, então você tem direito na herança. Quem tem direito na herança é o filho, é os filhos que têm direito na herança do pai, não é? Se nós somos filhos do diabo, olha que coisa ruim, nós vamos herdar o quê? O inferno. Ele só tem só inferno, ele já tem só a condenação, ele já está condenado. Que coisa ruim que nós vamos herdar dele. Nós vamos herdar também o ódio dele, a fúria, vingança, morte que nós vamos herdar dele. Então, quando a gente fala mentira, a gente está você está saindo do colo de Deus e caindo no colo de Satanás. Que coisa. E eu era um mentiroso, irmão. E a pessoa que usa droga fala mentira até debaixo d'água, dá nó até de pingo d'água. E é só o sangue de Jesus mesmo para lavar essa pessoa. É só o sangue de Jesus para transformar a vida da pessoa. Então eu era um grande mentiroso, mas através dessa palavra aqui, ó, caiu por terra. Caiu por terra. Essa palavra é o poder de Deus, irmão. Essa palavra que transforma a vida do homem e da mulher. E não engana você que não bebe, que não usa droga, que tem um casamento tranquilo, que trabalha, que paga suas contas. Se não aceitar Jesus, o inferno está te aguardando lá. Porque precisa de aceitar Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Nós precisamos de aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? É aceitar a mudança de vida. Aceitar os mandamentos dele, aceitar a palavra dele, é viver de acordo com os mandamentos dele, porque do nosso jeito não vai dar certo, nosso jeito não dá certo. Então, o primeiro ponto, que não minta mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que falam mentira aí, ninguém fala mentira não. Então, nesse requisito, nós estamos tudo certo, né? Graças a Deus. Eu sangue de Jesus. Não falo, não posso nem falar comigo. Não gosta não? Eu também não gosto. Pois é, mas na vida aqui, tem muitas pessoas que falam mentira com a gente. Fala mentira. Que tem os filhos do diabo aqui. Tem os filhos do diabo aqui na terra, tem muito. Fala mentira, compra e não paga, dá nó até em pingo d'água, né? Tem muitos, não tem ou não tem? Tem uns filhos dele aqui, né? Pô, tem quase uns filhos dele aqui também. E ninguém nasce filho do diabo. Todo mundo nasce como criatura de Deus. E como é que a pessoa se torna filho do diabo?
É porque no decorrer da vida, a pessoa começa a falar uma mentirinha, aprende, vai aprendendo com o pai, vai aprendendo com a mãe, vai aprendendo com o vizinho na escola, vai aprendendo, e aí o que acontece? Se torna filho do diabo. A pessoa se torna filho do diabo. Nós oramos para uma menina que tem 11 anos, foi que dia isso? Quinta-feira na igreja. Com um pouco ela foi só entortando assim, caiu no chão. Satanás estava lá. Porque alguma porta estava aberta. Ou a porta da mentira. Alguma porta tinha aberto. Porque se Dona Maria fez essa igreja aqui, nós chegamos para nós vir para o culto. Ela fala com o marido dela, vamos ficar quietinho dentro de casa, não abre a igreja. Como é que nós vamos entrar? Não tem jeito de nós entrar. Não, pode entrar, Dona Maria, fica quieto. Como é que o marido só chama? O Francisco fica caladinho. Aí nós estamos gritando, ela está caladinha, não tem jeito. Nós temos que fechar a porta para o Satanás. Fechar a porta pela porta da mentira. Quem falar mentira, se alguém fala mentira, pode abandonar a mentira, porque senão o Satanás vai chegando assim, ó. Chegando ficar à vontade mesmo. Então, e aonde que ele entra, tem problema. Tem mágoa, tem tristeza, tem ódio, tem briga, tem confusão, tem depressão, tem vontade de morrer, tem vontade de sair andando para o mundo afora. É assim que ele faz, onde é que ele chega. Então nós temos que fechar a porta. A primeira porta que nós precisamos fechar, a porta da mentira. Eu fechei a porta da mentira. Fechar a porta da mentira. E às vezes, irmão, tem situação que dá vontade de falar uma mentirinha, até não dá. Hoje eu fico meio encurralado numa situação, não dá. Mas eu lembro, opa, não dá para me falar mentira, não. Vou se tornar filho do bicho de baixo. Eu custei para sair da garra dele, rapaz. Como uma luta para me sair da garra dele, que não é fácil sair da garra dele, não. Quando ele pega a pessoa, irmão, não é fácil para sair da garra dele, não, tá? Tem que lutar muito. É jejum, oração. Eu não tenho vontade de falar mentira, não. Um dia uma mulher que eu trabalho falou assim, você podia vir semana que vem, no começo da semana. Eu falei, eu não posso, porque eu tenho que ir, já está tratado com outro. Ela falou, conta mentira para ela, pai. Ele fala que você foi passar no médico, vai fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não, eu não posso fazer isso, não. Pois é, o diabo que está falando na boca da tua mulher para você falar, porque já estava nela, aí ele pegou você também. Aí ele fala com Deus, ela está lá na igreja lá, e está falando mentira. Ah, tá vendo? Pediu para ele falar mentira. Ele sobe lá em cima e fala, está lá na igreja, cantando lá, dando glória a Deus, lá, tudo mentira, está comigo ainda. Aí depois uma outra que eu trabalho falou assim, vem no forró, nós estamos indo no forró. Sei que Deus tem poder. Você tá doido, eu sou casada, eu tenho família. Aí eu não sou solteira, não. Aí ela pegou e falou assim, não, você conta mentira pro teu marido, fala com ele que é missa, alguma coisa, aí você vem falar que vai na igreja, aí eu filho de Satanás está aqui na terra. Não estou chamando a mulher de Satanás, não. Estou falando que ela está sendo influenciada, ela está sendo enganada, ela está sendo manipulada pelo Satanás. Para quê? Para fazer mais filho. Está querendo se tornar, discipular Rosinha para outra ser filho do Satanás também. Vira se for. E você acha que é só com ela que acontece isso? Não é que só com ela, não, com nós também. Com nós também acontece isso. O sangue de Jesus tem poder, né? Então o primeiro passo é fechar a porta da mentira. Não mente de jeito nenhum. Fala a verdade. A verdade dói, mas ela tem que ser dita. A verdade dói, mas liberta, né? Então vamos passar para o segundo requisito aqui. Pela fé. Pois o 26, versículo 26 aí. Quem consegue ler alto aí para nós aí? 26, versículo 26. Quem consegue? Ué? Não? Então a Rosinha na terra, lê alto, solta a voz aí. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É só 26? Pode continuar. Não deis lugar ao diabo. Amém. Aquele que furtava, Amém. não furte mais. Antes de trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém. Até aí. Tá. Então Rosinha deu aí para nós. O que deu? Ireis, mas não pequeis. Porque a ira, quando você fica nervoso, a gente sai da sã consciência da gente. Por que o outro mata, a pessoa mata o outro?
É porque fica nervoso, sai da sua consciência, o Satanás entra no meio e fala, mata ele, rapaz. Mata ele. Porque cara, merece que não está te afrontando. Aí a pessoa vai, deu lugar ao diabo. A ira também dá lugar ao diabo. O nervosia. Quando a pessoa está nervosa, a pessoa sai da sã consciência, faz coisas que depois arrepende. Tem coisas, irmãos, tem coisas que dá para a gente arrepender, dá para a gente consertar. Mas tem coisas que não tem volta mais não. Se você vai matar uma pessoa, como é que você vai fazer a pessoa ressuscitar? Tem jeito? Não tem jeito. E a ira faz isso, porque o Satanás entra no meio. Então não ireis, mas não pequei. Quando você irar, você não pode ficar o dia todo irado. Você tem que consertar mais rápido, pedir perdão. E é difícil pedir perdão, não é? Não é fácil pedir perdão, não é fácil? Eita, coisa difícil, né? Mas quando a gente pede perdão, você dá um tapa na cara do diabo com a mão cheia de fogo, ele cai por terra na hora. Ele cai por terra porque ele quer colocar o ódio no seu coração, ele quer colocar mágoa no seu coração, ele quer colocar falta de perdão. E quanto mais dia você ficar com raiva, sem consertar, mais lugar você está dando para ele. Para ele jogar certo. Ele vai trabalhar, fulano não gosta de você não, fulano dá a mão então com você, lá, dá um jeito nele, assim vai cochichando. E quando você pede perdão, e o perdão tem que ser em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Aí ele cai por terra. Desculpa não, foi mal. Os homens têm costume de falar, foi mal aí, cara, né? Ou se não foi mal aí, viado. Não, gente, desculpa, perdão em nome de Jesus. Você me perdoa em nome de Jesus? Eu errei com você, eu não podia ter feito que não, mas aconteceu, me perdoa em nome de Jesus. Aí, se a pessoa está vendo te perdoar, ele fica com o papel embalado. Você fez a sua parte, pediu perdão de coração mesmo. Então, o que acontece? A ira não provém de Deus. A ira não agrada a Deus. Ira. Então, primeiro, mentira. Depois, ira. Por quê? Porque a ira, no 27 fala assim, não dê lugar ao diabo. Porque a ira dá lugar ao diabo. Quando você fica irado com o marido, as mulheres ficam bravas com o marido, entende? Dona Dionilda fica brava com o marido, mas não. Eita! Né? Não. Mas quando as mulheres, vamos mexer com as mulheres, tem muita mulher aqui, quando as mulheres ficam bravas com o marido aí, qual a mulher que é brava com o marido aí? Eita! Então os rios anda apertados, né? É bravo. É só ela não, hein? Não é só ela não, hein? Tem mais alguma por aí, né? A Dona Maria já levantou o bracinho devagarzinho. Né? E os homens que ficam bravos com as mulheres? Agora? Não. Cadê seu chiquinho? Pois é. Fica bravo com o amigo. O meu fica bravo comigo, ele não quer que eu trabalhe. Ele não quer que você trabalhe? Não, ele não quer. Então dá o serviço para lá com ele. Largue aí as contas. A gente Ele paga as contas? Ele paga as contas. Se ele não quer que você trabalhe, ele paga. Ele tem o dinheiro que ele ganha para pagar as contas da roça. Aí não sei. Então, irmãos, vamos voltar para o tema aqui. Então, não dê lugar ao diabo. A raiva dá lugar a Satanás. Você quer ter uma atividade com Satanás? É só você ficar nervoso direto. Fica nervoso direto, que ele fica encostadinho assim e vai passeando. Eita, lugar bom, não sai daqui mais. Aqui que é o meu lugar. Eita, assim. A raiva não produz o que Deus agrada. A raiva. E às vezes, irmão, da natureza, porque nós temos uma carne. Às vezes o problema está acontecendo e a gente acaba ficando nervoso. E quando você fica nervoso? Mas você vai voltar à sã consciência. Quando você voltar à sã consciência, você conserta. Você pede perdão em nome de Jesus. Conserta aquilo. Pede perdão em nome de Jesus. Que a sua mão vai na cara do diabo cheia de fogo. Aí cai por terra. Agora vamos passar para o outro. Agora, 28. Quem roubava, que não rouba mais. Que comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e de poder ajudar os pobres. Então quem roubava? Quem já roubou? Ninguém? Eu nunca roubei. Nem uma laranja? Não. Não, puxa assim.
Não, eu falando que Mas eu é. passei interfone, mas não pego as É? coisas no meio. Não pego. Assim, aí você falar assim, ó, aqui tem fruta, tem isso e aquilo. Você pega aqui, Rosinha, aí tudo bem, eu pego. Mas essa aí, vão falar que pra me pegar pouco meu, eu não como. Ninguém- Eu morro de fome, eu ninguém- gasto água, mas eu não pego. Ninguém nunca roubou aí, não, gente? Nem é possível. Já, roubei muita fruta em casa. E dinheiro? Quem já roubou dinheiro? Aqui, De jeito não. Nunca roubou, não? Eu Ei, dinheiro, nas casas que eu tava Ei, assim, não pego. Pois é. Não é Ninguém nunca roubou. meu, não é meu. Pois é, eu também nunca roubei, não, mas eu já vendi algumas coisas em casa. Já vendi bujão de gás, já vendi bujão de gás, já vendi riscadeira, marquita, tudo para me usar da cortina da minha avó tinha falecido, eu vendi a cortina da pousada de obra. Eu não roubei porque Jesus chegou na minha vida a tempo. Porque eu estava um passo para mim entrar no roubo. Porque quem usa droga vai vender tudo que tem. Quando acaba tudo, o cara não consegue trabalhar mais, o cara vai fazer o quê? roubar. E o Satanás fica assim, você tem que usar droga, vai usar droga. Aí o que acontece? O cara vai mexer nas coisas dos outros. Ou se não, tá devendo, né? Mas aí eu pedi dinheiro, por enquanto eu estava pidão ainda. Eu tinha coragem de vir lá do Alencar a pé aqui, para pedir do marido R$10 para me comprar uma pé. Se eu tivesse amizade com ela, eu dou marido. Não, mentira, falava, eu estou passando mal por causa do remédio. Eu já falei até que minha avó estava passando mal, que ela estava internada lá em Viçosa. Mas quem que era meu pai? Quem que era meu pai? Era Deus? Satanás. A irmã estava na praça, ela estava sentada, ela estava vendo um rapaz passando uma droga, o menino uma pedra lá. É verdade. Lá na praça. Mas passa direto. É verdade. Pegou de ver na praça. Verdade. Mas então eu estava um passo para mim entrar a rodar com os outros. Eu estava um passo, ó. Mas Jesus chegou no meio. Ô Jesus, para ser bom. Esse Jesus é bom demais. Jesus me deu mais uma chance, como a minha esposa contou aqui. Jesus me deu mais uma chance. Jesus está te dando mais uma chance. Jesus está te dando mais uma chance, irmão. Cada palavra que você ouve é mais uma chance que Jesus está te dando. Jesus está nos dando mais uma chance para nós consertar. E Paulinho também teve nas ruas, melhorou, né, velho? Paulinho Cabrito? Melhorou, eu acho que está na mesma coisa. Não. Que é isso, velho? Diz que eu estava na praça semana lá conversando com ele, que estava numa Nós vamos fazer uma oração com ele aqui no final. Nós vamos orar para essa turma toda, porque é só o sangue de Jesus para tirar o cara, a pessoa do vício do cara. Quer ter qualquer vício. Vício de bebida, de prostituição. Tem pessoas que é viciado em prostituição. Tem homem que tem uma mulher abençoada dentro de casa, mas não consegue ficar só com ela porque o Satanás está na vida dele. Não dá pra... E tem mulher também que tem um homem abençoado, que trabalha, que faz tudo. Nós mexemos com muitas pessoas, as pessoas falam, meu marido é bom demais para mim. Ele não deixa eu voltar, mas eu não consigo. O outro também fala, eu não consigo largar essa bebida. Eu brigo com minha mulher quando eu bebo, eu fico nervoso dentro de casa, outro dia dá vontade de eu sair andando com o mundo. É o Satanás está lá. Aí nós vamos falar com ele, vamos fazer um culto em sua casa lá, irmão. Vamos levar a palavra de Deus, porque onde essa palavra chega, ó, Satanás ele não aguenta não. Leva a palavra de Deus para dentro do seu lar. Lê os 2 versículos, faz uma oração, pega na mão da sua família assim e ora. Ora para os seus filhos, ora para o seu marido, ora para a sua esposa, ora para os seus vizinhos, para os seus pais, de mão dada. Ora de mão dada. A Bíblia diz que um cordão de 3 drogas é mais forte do que um. Satanás não gosta de oração. Agora essas igrejas que ficam assim, ó. Vai pra cá, teatro, dança dentro da igreja, ele está lá dançando também. Agora você pensa que você desse Jesus me tirou do baile. O homem que gostava de um forró igual eu. Agora se Jesus me tirou do forró lá, eu vou caçar a igreja onde é que tem forró. Só o sangue de Jesus. Está repreendido, ele está queimado em nome de Jesus, irmão. Nós temos que caçar um lugar que pega essa palavra, que pega a sã doutrina da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos para o 4 requisito. 29. É 29 ou 28? 29. Não diga palavras que fazem mal aos que ouvem, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessita, para que as coisas que vocês dizer faça bem aos que ouvem. Então nós devemos falar palavras boas. Que palavra que é boa aqui? Palavra da palavra de Deus.
Palavra de Deus, que Jesus te ama, que Jesus tem um plano na sua vida, que Jesus está para te salvar. Larga o pecado, vai para a igreja, vai ouvir a palavra, vai orar. Essas palavras que é palavra boa. Não é por guardar por erro que a pessoa está no pecado e você vai analisando, você não está amando, irmão, você está falando palavra ruim. Larga essa prática, irmão, chama ele no cantinho, fala com amor com ele, irmão, isso aí vai te afastar de Deus. Isso aí não deixa você ter uma comunhão com Deus. E é difícil a gente convencer as pessoas acerca da palavra de Deus. Porque a igreja onde é que nós congregamos não era para estar nem cabelo. O tanto de coisa que Deus opera na vida das pessoas que não era para estar cabelo. Mas eu não sei o que as pessoas arrumam. Deus foi muito bom comigo e Deus é muito bom comigo, irmão. A primeira vez que eu pus o pé da igreja, até hoje eu estou nela, vai fazer 11 anos, não tiro o pé. Glória a Deus. Porque eu entendi que o preço que foi pago pela minha alma foi muito alto. O preço que foi pago pela minha alma foi muito alto. E Jesus, ele moveu os céus e a terra para que o Satanás não me engolisse, para que ele não me levasse para o inferno, porque eu já estava com o passaporte para o inferno. Satanás só esperando essa carcaça cair aqui, ó. Foi me levar para lá. E aí minha família, as minhas irmãs falaram, coitadinho, bebia cachaça, usava droga, ficava nervoso com nós, mas eu tinha o coração bom. Ele foi descansar com Deus. Descansar com Deus? Foi descansar, foi brilhar com Deus, foi descansar com Deus lá no céu. Não é assim não. Se não tiver aceitado Jesus, não tiver vivendo uma vida reta na palavra de Deus, foi para o fogo eterno. Foi queimar no fogo eterno. Inclusive tem muito da sua família, da minha família, da nossa família, está queimando lá no inferno agora. E você vai querer ir para lá também? Então muda de vida, aproveita o tempo que nós temos vida aqui. A Bíblia diz que cada homem está sujeito a morrer uma só vez e depois ao juízo de Deus. E cada um vai receber de acordo com as suas obras. Suas obras estão boas? Está alinhado com a palavra de Deus? Está falando em ti? Está roubando? Mais o quê? É mais o quê? Está com raiva demais? Fica muito nervoso? Passa o dia todo com raiva? Você está com o passaporte para o inferno. É melhor abandonar isso. Abandone enquanto a vida. Porque para morrer basta estar vivo. E nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Nós não temos, irmão, nós não temos todo o tempo da vida aqui na terra, não. Nós estamos aqui de passagem. Eu estou pegando aqui para me cair aqui duro aqui, ó. E for embora, pouco custa. Aí, ó, chegou minha hora. Nós já estamos com os dias e a hora contada pelo Senhor. Para nós ir embora. É assim. Nós nascemos no dia certo e nós vamos morrer no dia certo. Nós temos que aproveitar o nosso dia na terra. Aproveitar, depois as pessoas falam, eu tenho que beber mesmo, eu tenho que dançar, eu tenho que arrumar 3, 4 mulheres, eu tenho que aproveitar, depois eu morro, não faço mais nada. Morre, cara, no inferno. A vida não termina aqui nessa terra. A nossa alma, ela tem 2 destinos. O nosso corpo vai para o sepulcro, cemitério. Do pó veio, para o pó voltará. E o Espírito que Deus colocou em nós vai voltar para Deus. Você foi no velório? Quem já foi no velório? Foi no velório? Eles colocam aquelas faixas lá perto do caixão. Eclesiastes 12, 7. Ali o pó voltará para o pó. Do pó vem, voltará para Deus. O Espírito voltará para Deus. E a alma? A alma vai para onde? Nós somos 2. Espírito, alma e corpo. Então tem 2 destinos. Tem destino para duas partes do nosso corpo. Para a nossa essência. O pó, cemitério. O Espírito volta para Deus. E a alma? A alma tem 2 destinos. Ou o céu ou o inferno. Para onde está indo? Para onde correr agora? Se cair duro e agora, vai para onde? Está com a vida consertada? Está alinhado para morar na glória? Então, se não tiver, é melhor nós preparar. Então, 29 diz que nós devemos dizer apenas palavra boa, mas palavra boa não é palavra alisando o pecado, não. É falando da realidade. Se eu errei, a minha esposa, que é a mais próxima de mim, ela tem dever de falar comigo. Você está errado. Você está errado isso aí.
E eu não quero uma mulher passiva que vai querer tudo que eu falo com ela concorda, não, mano. Porque eu não sou dono da razão. Eu não estou sempre certo, a gente erra também, e na hora que eu errar, ela tem que me corrigir. Ela falou, você está errado, isso aí. Aí eu vou pensar, às vezes eu não vou nem falar que nós homens não gosta de sumir, não. Quem gosta de sumir, não gosta de sumir, não. Fica firme mesmo. Eita, não vou falar nada não, porque senão a mulher vai mandar de mim. Aí, mas a gente muda. A gente vai mudando a conduta. Então o que acontece? Nós devemos falar a palavra verdadeira com nossos filhos. Por que a geração está uma geração Nutella assim? O filho quer fazer uma coisa que não pode, a mãe, mas não vai para fazer. Não pode, é sim ou não? Não pode fazer isso. Pronto. Se tem amado, está no chinelo. Aí vai deixando fazer. É roupa curta, as menininhas andando com roupa sensual na rua, é os meninos correndo para lá e para cá, só fica só de rua, aprendendo as coisas ruins de rua. Você que mora na roça aqui, vocês não tem esses problemas, né? Mas lá na rua é um problema, ver os outros andioca, ver os outros bebendo, xingando, cada palavra que a gente entender, é só o sangue de Jesus. Cada música que ouve que é só o sangue de Jesus, que não tem música mais hoje. É só imoralidade. E os meninos estão tudo assim, ó. Aí o Satanás está no meio. Por isso que tem muitos jovens morrendo, porque nós temos que mudar a postura. Nós temos que mudar a postura do nosso lar. Nós temos que levar Jesus para os nossos lares. É neto chegando. Aí está tudo aquela imoralidade, bebida dentro de casa. Bebida é o pior, uma coisa pior que tem no lar é bebida. Bebida dá lugar para o Satanás, bebida é do Satanás. Ou bebida que tem destruído casamento, que tem destruído família, que tem matado no acidente de carro, tem destruído muitas coisas, e a geladeira está lá. Vai fazer um aniversário, Jesus fica lá fora. Não lembra nem de fazer uma oração. Com quem que é a bebida, os convidados que sustentou a pessoa mais um ano. Vai fazer 80 anos de vida. Aí vamos fazer uma oração aqui, irmão? Não, Jesus fica lá fora. Não lembra dele, não. Não foi ele que sustentou, não foi ele que deu o livramento, não foi ele que deu a vitória, né? Não lembra, ele fica lá fora. Aí traz a bebida para dentro, traz os convidados, aí traz o buffet para dentro, e canta parabéns, Jesus, cadê? E Deus conservou todas as coisas, cadê? Fica lá fora. Lá em casa, não. Lá em casa eu não quero isso, não. Eu não quero isso, não. Eu quero Jesus. Se for aniversário, vamos fazer uma oração que vão agradecer a Deus. Porque é Deus que sustenta todas as coisas. Porque se não fosse Deus na minha vida, irmão, aonde que eu estava? Essa matança que está aí, negócio de Deus, onde é que eu estava? Não tinha jeito. Então nós precisamos de mudar algumas coisinhas. Vai fazer uma festa de reunião de família, vamos fazer uma oração, vamos ler uma palavra aqui. Vamos ler uma palavra de Deus. Não precisa ser pastor, não precisa ser missionário para fazer isso, não. A gente precisa de gostar, de amar a palavra de Deus, de amar Jesus e de reconhecer que é Ele que sustenta todas as coisas, que é Ele que coloca as coisas em ordem, que é Ele que nos protege, Ele que envia anjos para a terra, irmão. Na hora que você decidiu vir aqui, Deus enviou um anjo para te dar livramento, porque o Satanás não queria que você não queria com isso. Tem anjo aqui na terra a serviço de Deus, para nos dar livramento. A gente vai orar para as pessoas, a gente fala com o anjo, vai lá na casa de fulano e traz aquele demônio que está lá dentro da casa. Às vezes a pessoa está lá no Rio de Janeiro, às vezes a pessoa mora lá na roça, com o povo, com o Satanás chegando aqui. Você chegou de perto para cá, o anjo vai dar buscar. Se a gente soubesse o amor que Deus tem por nós, irmão, o amor que Ele tem por nós, o amor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, um amor incondicional, não depende de você, mas você vai ter que retribuir esse amor. O primeiro mandamento, o mandamento mais importante de Deus, qual é? Quem sabe? Quem sabe? Qual é o mandamento mais importante de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Amar a Deus, você tem amado a Deus mesmo, tá? Tem colocado a sua confiança toda em Deus. Tem amado a Deus mesmo, porque Ele não aceita ser segundo, não. Ele é primeiro, Ele não aceita ser segundo.
Os pais também deveriam exigir respeito dos filhos e amor. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o filho está amando um coleguinha lá fora que não faz nada para ele, que não sabe nada, que não tocou uma fralda nele, que não foi no hospital nem um dia quando ele passou mal, que não passou aperto com ele hora nenhuma. Aí eu ando mudando. A minha mãe não. A mãe é chata. Nós temos que exigir respeito. Respeito, porque Deus exige respeito. É por isso que muita gente vai para o inferno, que não reconhece o amor de Deus. Nós temos que exigir respeito dos nossos filhos, dos nossos netos também. Respeito. Respeito, nós temos que exigir. O filho conversa com nós de qualquer maneira, não pode. Se você está agindo assim, você está deixando, você não está usando a autoridade que Deus te deu. Autoridade para colocar as coisas no lugar. Tem um problema, que no dia do juízo, ele vai requerer de você. Por que eu coloquei você lá e você não fez? Deixou passar na sua frente. Tem filho que manda na casa, filho de 8 anos, 10 anos já manda na casa. Já. Pode isso? Não pode. Não compra, não paga nada, não faz nada, vai mandar na casa. Como é que pode, gente? Não pode. Antigamente era assim, gente. Lá em casa eu não deixo os meus mandar, não. Uma está com 29 anos e o outro está com 21. Quando ele começa a falar mais alto, eu falo só para ele. Uma resposta só que eu falo para ele. Eu falo, quando você chegou aqui, quem estava aqui? Eu já estava aqui. Aí pronto, aí eles falam na hora. Lá em casa eu já falo com Deus, você vai falar alto, você vai mandar, quando você tiver a sua casinha, quando você estiver construindo sua casa, quando você estiver pagando o seu aluguel, quando você estiver fazendo tudo, você vai mandar. Aqui é eu e ela. Assim, é eu e ela. Pode estar com 50 anos morando com nós, é a nossa regra. Nossa regra, porque olha, se quiser caminho, pode embora. Tem que ter regra, irmão. Tem que ter regra, a gente tem que colocar, porque quando ele estiver velho, se a gente criar eles assim, a Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar, que até na velhice não desviará dele. Se você criar seu filho assim, ele vai saber. Eu também concordo. Ele vai saber respeitar. Ele vai saber respeitar. Mas o filho, às vezes, brinca com os outros na rua, responde o professor na escola, aí ela vai lá, a mãe, mas o pai cuida com o professor. Lá em casa eu falo assim: se vocês arrumar problema na escola, chegar aqui, a gente vai pegar. Porque vocês não estão aí lá para conversar com o coleguinha, vocês não estão aí lá para bater papo com o fulano, vocês estão aí lá para estudar. Prestar atenção no que o professor ensina. Você está aí para conversar com ninguém. Então, irmão, nós temos que colocar as coisas em ordem. Voltar para antigamente que era bom. Eu saía com minha avó já me recomendava em casa. Falou: nós vamos chegar lá e você senta no lugar e fica quieto. E é só olhar para mim assim, aí eu doido querendo brincar no terreiro, é só olhar para mim assim. Às vezes ela fala: pode ir. Mas quando ela vi que eu estava demais, ela só me gritava: senta aqui. Aí eu sentava, de vez em quando o dedo dela para minha costela. E falava baixo, não grita, não. Lá em casa nós cabos de acertar. Hoje que ele chega na casa dos outros, mexendo um trem, puxando a carga aqui, puxa para lá, mexe nessa bateria. Não, está errado. Está errado. Está errado. Nós não pode deixar. Porque senão nós estamos sendo culpados. Não ensina. Né? A gente tem que ensinar, porque eles não têm sabedoria de nada. Então nós temos que mudar a postura. Vamos lá. Glória a Deus. Olha na hora para mim, alguém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos para o 30. Agora vai falar o 30, diz assim: não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Então o Espírito Santo de Deus, ele fica triste quando nós não praticamos a vontade de Deus. Ele fica triste. Ele fica triste, sabe por quê? Nós somos criados para nós ser casa dele. Agora, eu vou perguntar: quando um filho responde você se calha para ele? Quando não obedece? Fica triste. Verdade, fica triste, não fica? Fica triste. Então o Espírito Santo também, irmãos, o Espírito Santo, ele é vivo. Ele está aqui para nos levar para o céu. Ele está aqui para nos proteger, para nos orientar, para nos guiar. E quando a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito, ele fica triste. Ou coisa ruim, é como você fala com um filho ou com uma pessoa mais nova: não faz isso não, meu filho. Isso vai dar ruim para você, isso vai dar errado. Você não sabe nada.
A gente já viveu, a gente tem experiência, já viu acontecendo com outras pessoas, às vezes já aconteceu até com nós. E a gente sabe que aquilo não vai dar certo. Outro dia eu estava conversando com um sobrinho meu lá em casa, e eu chamei para ir para a igreja, e ele falou, eu vou para a igreja, mas por quê? Eu não gosto que os outros cristãos vão para a igreja. Falei, você larga essa bebida, isso não dá certo para você não. Estava com a testa tudo ralada, já tinha caído, com a testa tudo ralada, eu falei, isso não vai dar certo para você não. Ele falou, não, a gente fica triste, a gente não pode fazer nada. Você está vendo a pessoa indo tudo buraco e você orienta a pessoa e a pessoa até morre. Às vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste, porque ele não trabalha a força. Porque se Deus quisesse que nós fôssemos um robô, ele tinha feito de nós um robô à massa de manobra, que nós fazíamos o que ele quiser, que ele tem poder para isso. Mas ele deixou o livre direito de escolha, ele quer que nós seguimos a ordem dele, porque a ordem dele é boa. A ordem dele é para nos dar livramento, é para cuidar de nós, para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa família, para nos livrar do mundo espiritual das trevas, que é o Satanás. Você sabia que um homem e uma mulher, uma criança, adolescente que aceita Jesus, o Satanás, ele não pode nem olhar para essa pessoa. Ele não aguenta nem olhar. Não aguenta, ele não pode, ele não tem autoridade de tocar assim, não pode, não tem autoridade de tocar mais, acabou. E nem ele não toca mais. Ele usava eu para todo lado, até um dia que ele falou que era o cavalo dele. Você também já foi meu cavalo? Eu falei, já fui mesmo, verdade. Agora você correu para o lado daquele homem lá, eu não gosto de você não. Eu falei, nem eu gosto de você. O bom que você está falando que não gosta de mim. Porque se ele estivesse falando que gosta de mim, ele dá alguma coisa errada. Então, irmão, vale muito a pena não aceitar Jesus, ficar firme com Jesus. Uma casa que tem um crente verdadeiro, que segue a palavra de Deus, Satanás não vai parar, não. Ele passa longe. Ele é repreendido, é revelada a ação dele, porque essa palavra é uma palavra de poder, de autoridade, de sabedoria. A gente discerne, o Satanás, e você fala, envia o anjo aqui, senhor, passa a espada, joga por terra, queima, está repreendido em nome de Jesus, aplica o sangue de Jesus, ele cai por terra. Mas onde que não tem nenhum cristão, ele pinta embora. Ele faz farinha, ele dá risada. Nos casamentos, quantos casamentos estão destruídos por falta dessa palavra aqui? Fala dessa palavra. Não tem lugar para Deus na sua vida mais. E é nós que somos pais, nós que somos os líderes, os homens e as mulheres que têm que tomar postura. Ainda mais quando os filhos estão pequenos. Quando está grande é mais difícil. Mas quando está pequeno assim, igual aquela menininha que está lá, aquele menininho lá, ó, está fácil, não dá para essas coisas, vai. Eles têm que ir. O nosso filho não é que não, mas vai. Fala que vai para o culto, vai. Nós não temos cedo para o carro, né? Porque nós não temos carro ainda e nós dentro de moto. Mas eu não gosto de deixar isso para trás do negócio de igreja. Igreja eu gosto de trazer eles aprendendo, eles participando do culto, cantando um hino, falando alguma coisa, participar das coisas de Deus. Outra coisa boa, participar das coisas de Deus. Se eu soubesse que você era bom assim, irmão, eu dentro do ventre da minha mãe já tinha levantado e aceitado Jesus já. Já tinha aceitado. Que é bom demais, não tem coisa melhor você estar igual nós estamos aqui, ó, ouvindo a palavra, ou pregando a palavra. Eu não venho aqui só para ouvir a palavra, não. Eu gosto de estar onde está o povo de Deus, onde a pessoa está reunida com a palavra de Deus, que ali nós temos proteção, ali nós recebemos palavra de conhecimento, nós adoramos a Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo, uma coisa boa, não tem coisa melhor. E eu era da bagunça. Era 5 dias de carnaval direto. Já descia daquele alencar com um pé de boi nas costas, cheio de manguaça e daquele jeito. 5 dias, no último dia até chorava. Está acabando o negócio ano que vem de novo. Ai meu Deus, ano que vem. Olha que prisão que eu estava, que engano que eu estava, que cegueira espiritual que eu estava. Não tem jeito, gente. É muito difícil. Mas a luz brilhou aqui, a luz brilhou. E eu não tomei nenhum remédio, era depressivo, viciado em cachaça, mentira, prostituição, adultério, tudo quanto é tipo de trem que não presta. Droga, maconha, cocaína, crack, tudo quanto é trem que não presta. Só não dá que não presta. Só não dá que não presta que eu dá. Mas aí eu fiz, Deus não me libertou por meio dessa palavra, eu não tomei nenhum remédio. Não remédio, essa palavra é o remédio que cura a alma do homem.
A humanidade, irmão, está com a alma doente, o corpo está bom. A maioria das pessoas que estão endemoniadas, hoje nós estávamos conversando, antes de nós irmos para cá, eu achei que nem ia dar para nós ir. Uma mulher ligou para nós que estava atormentada, dizia que não consegue ficar dentro da casa dela. Ô pastor, ligou chorando. Eu tenho uma bebezinha de 1 ano, pastor, e eu não consigo ficar dentro da minha casa, e meu marido está bravo comigo, falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu não consigo ficar dentro da minha casa, eu só fico só na casa do vizinho. Quando eu chego dentro de casa, chego pé da porta, parece que tem um tanque que me empurra para trás, eu não consigo fazer nada dentro de casa. Aí eu falei para ela, amanhã dá para nós ir, porque nós temos um culto. Nós temos um culto hoje na parte da tarde, eram umas 2 horas. Aí amanhã, segunda-feira, nós vamos na sua casa. Ela falou, não tem como o senhor me receber na casa do senhor, não. Eu digo, é certo. Falei, pode vir. Rapidinho chegou lá na igreja. Conversando normal, sem mais adulterada. Obra de macumbaria. Na hora que levei a mão na cabeça dela, em nome de Jesus, aquilo, ó. E o tanto de coisa que jogou para fora lá. Obra de macumbaria pega. Se a pessoa não tiver uma vida com Deus, não tiver uma vida guardada debaixo dos esconderijos do Altíssimo, que é o Salmo 91. Quem gosta do Salmo 91? Aquele que habita debaixo dos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansar. Mas tem que estar habitado, irmão. Né? Eu ia falar. Tem pessoas que lêem esse versículo, mas não está habitado nada. Está falando em ti. O homem está batendo na mulher. Ele fica falando. Aquele que habita debaixo dos esconderijos do Altíssimo, na sombra não está nada. Não é só falar, não é tá. Porque agora nós estamos habitados aqui dentro da igreja. Se chover lá fora, não vamos olhar, porque nós estamos habitados aqui dentro. Quando nós estamos habitados em Deus, irmão, as forças das trevas não conseguem nos alcançar. Deus está assim, ó, cercando. Ó. Mesma coisa que a galinha cerca os pintos, você já viu? Quando vem o gavião, ó, embaixo das asas, ó, fecha tudo, né? É isso que ele está falando. Debaixo da sombra do Onipotente, nós podemos descansar debaixo de Deus, debaixo da palavra, da obediência da palavra de Deus. Você pode falar para Satanás, cai por terra, Satanás, ele tem que ir embora. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá. Não é nós temos que fugir, não. Ele tem que fugir. Quando a gente se torna filho de Deus, nós herdamos de Deus o poder que Deus tem. Ele dá pelo menos uma gotinha para nós de poder. Só uma gotinha só para. A sabedoria de Deus também vem para a nossa vida. O conhecimento também vem. Ó, as armas espirituais também vem. Aí um anjo, você vai ter um anjo para te guardar quando você for para o trabalho, quando você voltar. Você está dormindo, o anjo está lá, o anjo está te guardando 24 horas, porque se cumpre a palavra que fala no Salmo 34, versículo 7. Aqueles que temem o Senhor, o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e os livra de todo mal. Pode fazer que caia com você, você passa e o anjo, ó, cerca você, a pessoa não vê. Ela não passou, não? Aí fulano vai falar, passou e agora eu não vi, não, está guardado. Guardado debaixo dos esconderijos do Altíssimo, não tem como. Então nós precisamos de não deixar o Espírito Santo triste. O Espírito Santo fica triste porque ele tem ciúme de você. Porque você foi criado para ele. Já pensou você cria o filho com dificuldade? As mães ainda mais que geram, o filho carrega 9 meses na barriga, né? Passa mal, aí cuida do filho, limpa o cocô, né? Acorda de madrugada, aí o filho cresce, vai valorizar outras pessoas de fora, vai abençoar outras pessoas de fora, a mãe mesmo que cuidou, mas o pai fica de escanteio. Você vai ficar alegre com isso? Você vai falar, cuidei daquele menino. Deus também cuida de nós, Ele guarda de nós, esperando que nós vai reconhecer o amor que Ele tem por nós. E aí a gente vai adorar Satanás. Aí a gente vai adorar Satanás, vai servir Satanás lá. Aí o Espírito Santo fica com ciúme. E o problema, irmão, se nós acender a ira de Deus, acabou. Não brinque com as coisas de Deus, que é coisa séria. Essa oportunidade que Deus está nos dando, Ele está dando oportunidade para nós tudo. Para nós tudo de nós ouvir a palavra e consertar a nossa vida, porque Ele quer que nós vamos morar no céu. Jesus diz assim, em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração.
crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a você. Vou ir preparar a morada. E quando vos preparar, voltarei novamente e levarei vós comigo, para que onde eu estiver, você esteja também. Ele quer. E já foi, já. Ele já veio, já fez o sacrifício, já foi o sacrifício. Agora ele está preparando a morada. E ele vai voltar. E ele vai voltar, quer nos pegar na posição. Nós temos que estar na posição, firme na fé, com a vida consertada. Nós não podemos ser igual aquelas 5 moças, as 5 virgens sem juízo, não. Que não guardou azeite, que não levou azeite e a lamparina estava apagada. A lamparina do Espírito Santo tem que estar um pouco aceso do Espírito Santo nas nossas vidas. Para que quando falar o noivo chegou na roupa, então nós estamos do jeito, vamos entrar para perto. É assim. Se nós tiver com a lamparina apagada, não vai. Vamos lá então. Agora o 31 diz assim: abandone toda amargura. Abandonar toda amargura. Quem tem amargura? Quem fica amargo aí? Quem tem amargura no coração aí? Amargura lá de trás. Quando eu era pequeno, fulano fez comigo, eu não converso com ele até hoje. Não posso nem ver ele, não posso nem te ver. Isso está te separando de Deus. A amargura, se você aceitar Jesus, ele vai mudar isso por terra. Vai fazer você uma criatura nova, transformada. Eu não tenho nenhum inimigo. Não é por falta de oportunidade dele. Eu não tenho porque o esposo não tem. Estava falando para minha sogra lá na casa dela, para a gente conservar a paz, a gente tem que cozer o saco, e o saco descendo, eita Jesus, eu estou fazendo isso por causa do Senhor, Jesus. Que vontade de agarrar na goela, mas não posso, Jesus, que eu quero morar no céu. Não, mas a gente perdoa, mas só que a gente não fica lá com a pessoa menininha, sabe? Não, precisa Conta não. em casa, história na casa da pessoa. Mas a gente, eu sim, eu tive, não vou dizer inimigos, mas umas pessoas que me magoou, muito. Eu perdoei sim. Eu falo oi, se falar oi comigo, eu falo, eu também falo oi. Se quiser falar, falo, se não quiser, não falo. Mas só que uma coisa assim, perdão é uma coisa, e ficar lá, E outra coisa, a gente não tem nem tempo, porque a Bíblia fala que nós não podemos ficar na casa dos outros todo dia. a gente não tem tempo. Nós não podemos, sai conversa, sai fofoca, dá fofoca todo dia na casa dos outros. Eu falei para minha esposa quando eu casei com ela. Falei, se eu chegar aqui em casa, todo dia tiver a mesma pessoa aqui, eu falo para você, vai dar um jeito nisso ou vai precisar de falar? Não tem jeito, todo dia na casa do outro. Não tem. Se você não foi chamado lá para nada, É daí mesmo que sai. não, sai conversa, sai fofoca. Não, nós temos que cuidar da nossa família. Vai cuidar da nossa família, vai cuidar da nossa família, nós nem tem para ficar na casa do outro todo dia, não tem? Não. Nós estamos precisando de arrumar tempo para nós fazer visita, irmão. De igreja não está tendo tempo. É tanta coisa para fazer, é casa para arrumar, ainda mais mulher, é casa para arrumar, é lavar roupa, é faz uma coisa, é faz outra coisa. Aí todo dia tem gente que não faz nada dentro de casa. Você vai na casa desse, tem mulher que você vai na casa, está correviada. Aí está quietinho na cada vizinho, não conversa. Aí eu já falo logo, você vai falar, ou o que eu falo? Porque não pode. Então, irmão, a gente tem que colocar em ordem as coisas, porque senão sai conversa. Daí a pouco eu saio conversa da minha mulher lá para a rua. Aí eu quero provar, aí eu falo, você vai provar então, você falou, você tem que provar. Então, ué, saiu conversa com o meu nome, saiu conversa com o seu nome? Não. Cada um na sua casa, vai na casa do outro de vez em quando, bate um papo, é bom demais de integridade. Bate um papo, conversa, mas todo dia? Ué, que isso? Não vai mudar para cá, não, ué. E nem eu gosto de ir na casa dos outros. Eu falo com minha esposa que eu não gosto de ir na casa de ninguém. Eu gosto de ficar em casa. Eu falo, o cara para mim ficar em casa. Agora, quando o negócio de igreja de culto, pode falar para mim, mas se for para mim ir para bater papo na casa, eu canso demais. Eu vou na casa da sogra lá, às vezes eu deito no sofá, cochilo num cara, eu falo, opa. Assim, não é, Dona Diana? Eu vou lá nós almoças lá e tudo, mas eu não gosto de ir na casa dos outros, né? Isso já está de mim já. Demora. Isso não demora porque nós não temos muito tempo, né? Lá na casa da sogra, não é mas é porque nosso tempo é bem corrido. Nosso tempo é bem corrido. Né?
o nosso tempo é bem corrido, nós não temos muito tempo para ficar aí. Mas vamos voltar para o tema. Vamos voltar para o tema. Quem é a mulher que gosta de estar na cama todo dia? Eita! É cada um no seu canto, chora no seu canto. Eu falo cada um no seu canto e chora no seu canto. Então vamos lá. Mas é mais a mulher que gosta todo dia na cama do outro, né? E eu, pra mim, vim aqui, eu venho por causa da igreja, que é pra... Não, mas vocês podem fazer um pedido para a Dona Maria aí. Eu estou falando que a gente não pode ir na casa dos outros, não. Eu estou falando de todo dia. Todo dia na casa do outro. Não, ainda mais se a pessoa for casada, hein? Sabe por quê? A pessoa precisa conversar, resolver algumas coisas, aí tá lá todo dia na casa, todo dia na sua casa. Mas é verdade. Você chega no serviço, aí o marido chega do serviço, eu tô chegando até. Às vezes ele quer conversar alguma coisa como eu tô lá. Todo dia. E a gente não tem assunto para todo dia, senão, né? Então eu penso assim, né? Então, vamos lá para o 31. Primeira coisa, amargura. Nada de amargura. Quem tem amargura aí? Ninguém não? Então nós estamos. É verdade. Muda um pouquinho nada de ódio. Quem tem ódio no coração? Ódio, aquele ódio agarrado lá embaixo. O ódio mata. A Bíblia diz que o ódio é destruidor, mas a inveja é pior ainda. A inveja é pior. O ódio é destruidor, mas a inveja é pior ainda. O ódio, quem tem ódio? Ninguém não? Nós tranquilo, perto para ir morar no céu. Se Jesus vir nos buscar, nós vamos subir. Mais do que? Nada de raiva. Quem tem raiva? Raiva, fica nervoso. Raiva, aí eu fico. Mas é passageiro. Passageiro. É. Aí você queima ela. Você queima em nome de Jesus. Aí você queima em nome de Jesus. Ficou raiva, não. Depois eu faço Jesus. Aí eu faço. Queima em nome de Jesus. Vamos lá. Nada de gritaria. Quem gosta muito de gritaria? Eu gostava. As mulheres que gostam. Mas agora tá brincando. Quem é as mulheres que gostam muito de gritar dentro de casa, fazer escândalo? Quem gosta? Quem é as mulheres barraqueiras, entendeu? Tem mulher barraqueira, não? Que roda a baiana mesmo? Mulher que roda a baiana, não tem não? Eu ligo o telefone na casa, eu trabalho com telefone. Gritaria dentro de casa, gritando mundo dentro de casa. Ninguém gosta. Eu sou um espiritismo menina. Então, vamos aqui. Nada de gritaria. Insulto. Quem gosta de insultar o outro? Quem gosta de insultar o outro? Quem gosta de insultar o outro? Quem não gosta de insultar, insultar. Mexer com o outro, provocar o outro. Quem gosta? A mulher que gosta de provocar o marido aí, o marido que gosta de provocar a esposa, quem gosta? Quem gosta de provocar? Carinho? Carinho gosta? Não. A mulher que olhar pra você? A mulher que olhar pra você? Carinho gosta? Amém. Como é que o marido do Maria chama? Sou Francisco. Ô, seu Francisco, do Maria provoca? Do Maria provoca o senhor? Não. Provoca não. E o senhor provoca ela? Provoca também. Você já aprendeu, já tem muitos anos de casado, já está tudo tranquilo, né? A Juscelene de vez em quando gosta de me provocar em casa. Mas eu não ligo não, deixa lá. Estou brincando, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Maldade. Quem é maldoso aí? Quem é maldoso? Quem é maldoso? Maldade. Quem é maldoso aí? Quem gosta de fazer maldade com os outros? Ninguém gosta não. Quem é ruim de coração gosta de fazer tomate de fulano, cara. Nós fora na casa, a mulher falou assim. Fora na casa a mulher falou assim, você vai cair. Falei, está repreendido em nome de Jesus, está queimado. Em nome de Jesus. Maldade não tem ninguém maldoso, viu? Então vamos lá. Vamos lá, maldade ninguém tem. Pelo contrário, aí está falando, pelo contrário.
Seja bons e atenciosos um para com os outros. Então nós temos que ser bons e atenciosos um para com o outro, ajudando ao outro na necessidade, abençoando, levando palavra boa, palavra de Deus. Não é palavra mundana não, gente. Palavra mundana não, porque se você for pedir conselho a certas pessoas, eu falo lá que sou mulher. Lá que sou mulher, que sou mãe, enjoada demais. Ele vai achar que está abençoando a gente. Então, palavra boa da palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu falo com minha esposa que quem não conhece a palavra de Deus não serve para aconselhar os outros. Que vai aconselhar da carne não dá. A gente tem que pegar da palavra de Deus. A pessoa que não tem um casamento saudável, como é que vai aconselhar outro casamento? Se eu for dar para meus amigos do passado, aí fala lá que essa mulher, vamos para folia com nós, vamos beber um bolinho ali, você é boba. Mulher enjoada, mulher tem para todo lado. É assim, e se ela for pedir conselho também às amigas dela para lá de casa, eu falo, mas coisa, dá perdão por nada, vamos tocar a vida. Não precisa, homem é com biscoito, lá um nem outro, e vai tocando para frente, assim que é só. Mas nós temos a palavra de Deus, a palavra de Deus, o casamento é até a morte. Quem é casado? Pois é. E a palavra de Deus fala isso, mas é para quem é cristão, para quem já aceitou Jesus. Porque se você casou sem aceitar Jesus, e você agora aceitou Jesus, se você está separado ou divorciado, se você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, as coisas velhas ficou lá atrás, as coisas velhas se passaram, agora você tem uma nova vida, Jesus te deu uma carta branca para você recomeçar de novo a sua vida. Agora se você chujar de novo, aí vai ficar tudo embarcado. E eu casei com ela, nós casamos para a gente, nós casamos e assim na palavra de Deus. Agora nós temos que carregar a cruz até o fim agora, né, Daniel? Eita glória! É assim, meu filho, não tem para onde correr não. É até a morte agora. Né? Até a morte. Até a morte nos separa. É assim. E eu também tenho que carregar a cruz. Até a morte, né? Nós vamos carregando a cruz abraçada. E vamos que vamos, né? Assim. Então nós precisamos ser bons e atenciosos uns com os outros. Ajudando, abençoando as pessoas, abençoando os necessitados, reparando. A gente sempre pode abençoar outras pessoas, até na condição financeira. O menos que a gente tem pessoas que têm menos que a gente. E às vezes a pessoa não precisa só de coisas financeiras. Às vezes a pessoa precisa de um apoio, precisa de um abraço, precisa de um conselho, precisa de uma direção. Às vezes a pessoa precisa de uma visita, às vezes a pessoa está triste. A pessoa bate um papo com a pessoa já anima já. É assim. Então nós precisamos de estar reparando. Até dentro das casas está assim. Às vezes um está triste, o outro nem sabe, está só no zap lá. Só no celular lá, entra para dentro do quarto, e mexe daqui, mexe para aqui, e o outro está passando mal, não sabe. Tem pessoas que estão depressivas, sofrendo ataque de Satanás, e o outro está lá mexendo no celular. Só chuchado no quarto, essa juventude, não sei como é não fazer essa juventude. Não é não fazer, levar para a igreja, pegar a palavra, corrigir, repreender, colocar de castigo, tomar celular, assim, para consertar, porque senão não dá, irmão. Porque senão não dá. Tem pessoas, tem menina de 12, de 13 anos que não faz nada de casa, a mãe faz tudo. A mãe fica na correria para lá e para cá, e corre o dia inteiro, e a menina está lá só assim, usada. Toma o celular dela, coloca para fazer uma coisinha, varrer uma casa, limpar a casa, ensina. Ensinar, isso é ensinamento. Antigamente os pais ensinando os filhos. Por isso que não tinha muito roubo, por isso que não tinha muita vagabundagem na rua, porque está trabalhando, está cuidando. Agora vem a lei também que não pode. Não pode não, mas quando dá problema, a polícia vai bater na sua porta. Não tem nada disso. A lei vem de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Neto, nós temos que ensinar. Se ensinando já está difícil, se não ensinar nada, né? Então, continuando. E perdoar uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Perdoar uns aos outros. Quem perdoa? Quem tem dificuldade de perdoar? Quem gosta de perdoar? Eu gosto de perdoar. Até hoje eu não encontrei uma pessoa que fala que eu gosto de perdoar. Eu perdoo, peço perdão.
Mas é fácil? Fácil, né? Não. Tem que fazer, né? Eu vou tentar. Só já deve pedir perdão, o Zil não tempo e ele pedir quantas vezes, hein? Nem sabe. E quantos anos de casado vocês têm? Acho que é 34. 34 anos de casado. Nós só temos só 5. O senhor já pediu perdão para a evangelista, já, né? Mas ela não pediu perdão. É só o senhor meu que não pede perdão, ela pediu para o senhor. É verdade. E a senhora, Damares? Só tem quantos anos de casado? 36. Ah, 66. E depois eles falam que o casamento não dá certo. Por que não dá certo? Porque o cara casa quer levar a vida solteira. A mulher casa, quer vestir uma roupa bonitinha, quer ficar só na casa da colega e não quer assumir a responsabilidade de casar. Então, irmãos, casou. Ela falou 34, só eu tenho 30 anos. Casou, a Bíblia diz assim, e o homem larga seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Os dois tornam uma só carne. Largou a casa do pai, a mulher largou a casa do pai e se uniu em casamento. Com a chegada dos filhos já se forma família. Família, é bastante. Já tem uma família ali. Aí a mulher que é mãe de família quer ficar só na casa do vizinho. Quer vestir uma roupa curta, quer andar igual adolescente. É verdade, que acontece muito. Quer pagar de gatinha. Ei, quer pagar de gatinha. Aí o outro também quer ficar só no boteco. Esqueceu que é casado, quer ficar só lá no boteco, lá bater papo com os amigos, beber cachaça e assim. Não, irmão, casou é vida dos dois. Os dois têm que estar juntos. Né? Aí o cara casa, quer ir para baile, quer continuar indo para baile, dançando, farreando e tudo. Né? Aí a mulher não é. É pesado. Pesado, não é? Eu falei hoje se eu tivesse conhecido ela quando eu estava mais novo, antes de eu ter ser transformado por Jesus, eu ia largar ela em casa direto, né, Dona Ana? Ia pro forró, cortando forró. Aí eu chegava em casa brava igual um leão. Pai era assim, né? Pai era assim. Eu falo com ela direto que se eu beber um dia, no outro dia eu posso juntar as coisas dela e pôr cascar fora, porque não aguenta. Não aguenta mesmo. Por isso que eu tenho que ficar longe de bebida. Eu falo para ela, não me chama antes de bebida não, que eu não vou. Eu detesto dar bebida. Não vou de jeito nenhum. Eu não tenho nada contra quem bebe. Eu tenho que proteger eu. Eu sei da onde Jesus me tirou, sei do meu sofrimento. Eu fiquei no escuro em casa 8 meses. Sem luz, sem comida para eu comer. Uma tristeza, uma amargura, tudo que nós vemos que eu tinha dentro de mim. Vingança, ódio, mágoa. Não tinha paz. Escutava a voz, Satanás falava comigo todo dia, 3 vezes. Vai lá na lata para você ver se tem alguma coisa de comer. Minha avó tinha um jogo de lata de 5 latas. Nas casas deve ter. Um jogo de lata de 5 latas. Eu quero em casa aí. E aí, o Satanás falava, vai ver se tem comida lá. Eu abri uma por uma, não tinha nada. Eu não sei se aonde a gente não põe, tem. Satanás só fala na minha família, ninguém gosta de você não. Sua família está tudo comendo, tem lá, você nessa tristeza. Satanás ele fala, ele sopra no nosso ouvido. Agora Jesus, a luz da palavra de Deus iluminou na minha mente. Agora eu vou ficar no boteco lá. Vou sentar no boteco lá assim, ó. Sentar no boteco lá, ficar escutando conversa fiada. E eu não vou de jeito nenhum. Se eu for lá, eu vou falar da palavra de Deus. Falar, não bebe, não, que o Satanás está aí perto de você. Se você beber, o Satanás está aí. Essa bebida vai te matar o ser, rapaz. Eles não querem ouvir isso. Aí eu não vou. Aí eu casco fora. Né? Se eu chegar numa festa que tem bebida, eu fico sem lugar naquele tempo. Vamos embora. Não, eu não tenho nada contra quem bebe, e não tenho nada contra a bebida. Eu tenho que defender o meu lado. Porque, aqui, ó, se não fosse essa palavra aqui, ó, eu já tinha descido a sepultura. Eu estava osso, cabelo e coração batendo.
15 dias sem tomar banho. 15 dias sem tomar banho, rodando a cidade, usando carro para lá e para cá, sol quente, chuva. Aqui, com a cachorro moeda, eu acho que eu estava com cheio de cachorro moeda, chuva, com sol, fedendo de subaco, com cigarro, tudo misturando, cachaça, tudo misturando, e estava caçando mulher, hein? Não sei que mulher que eu queria. Se eu tivesse conhecido o silêncio. É verdade. Mas então, irmãos, nós precisamos de reparar a palavra de Deus. Se vocês não têm hábito de ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia. Começa lá em Gênesis, no primeiro livro. O Gênesis fala do poder de Deus no começo da criação. Deus criou tudo com muito poder. E quando chegou no homem, Deus tocou. O único ser que Deus ele tocou foi o homem. Ele tocou no barro, moldou e falou, agora façamos. Ele falou, agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe por que o Satanás tem tanto ódio do ser humano? É porque nós refletimos a imagem e a semelhança de Deus. Nós nascemos para isso. E quando o Espírito Santo vem morar em você, quando o Espírito Santo vem morar em nós refletimos a imagem e a semelhança de Deus. Tem um corinho que fala assim, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você sabe quem não vai para Canaã? Você sabe quem não vai? Satanás. Ele não vai, quem pedir você de vai. E quem pedir você de ir, e quem me pedir de eu, ele não vai para lá, porque ele já foi expulso de lá, ele foi banido de lá, e ele está escutando por ele, e vai ver que ele está bravo, ele não vai falar dele, ele foi expulso, ele não vai mais para Canaã, e ele quer impedir nós de ir para lá, porque ele sabe das maravilhas que terá, ele sabe que ele veio de lá, e ele sabe tanto que ele queria dominar aquele lugar. Ele queria reinar naquele lugar. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, de tão bom que é lá. Falou, eu não vou ficar aqui adorando esse homem, não. Eu quero receber as adorações. Mas caiu no cavalo. Deus foi para o exército de anjo, de guerra, lançou ele para a terra. Então, o que acontece? Se você quiser ir para Canaã, nós precisamos de abandonar essas coisas aqui. Amém? Vamos ficar de pé para nossas orações, em nome de Jesus, né? Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos levar o nosso pensamento a Deus. Amém. Pai, maravilhoso, poderoso, Criador dos céus e da terra. Também é o nosso Criador, o nosso bendito Pai. Nós agradecemos, Senhor, por essa abençoada, rica oportunidade nessa noite de nós estar aqui. Nós temos certeza que essa palavra vai surtir efeito no nosso coração. O Espírito Santo testifica no nosso coração, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo venha nos ajudar a nós vencer a dificuldade no nosso casamento, na nossa família. Venha nos ajudar, Pai querido, a ser, Pai querido, um vaso nas tuas mãos, diante da nossa família, diante da nossa casa. Venha, Pai querido, nos dar um espírito de fortaleza. Venha fazer de nós, ó Pai querido, no meio dos nossos, um exemplo nas tuas mãos. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Pedimos, Senhor, Pai querido, que visita cada lar, cada membro da família. O Senhor visita com grande poder e glória, como que tudo que sai do Senhor tem poder. Aqueles que precisam de cura, que o Senhor cura. Aqueles que precisam de libertação, que o Senhor liberta. Aqueles que precisam, Pai querido, de direção. Aqueles que precisam de ser renovados na tua presença. Que o Senhor renova. Pai Santo, maravilhoso. Que o Espírito Santo possa trabalhar poderosamente em cada um de nós. Assim o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo,
seja por todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E quem pode dizer? Amém. 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 Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Quem tem paz, dá paz. Amém? Quem não é batizado, irmãos, pense nisso. Eu tenho um estudo sobre o batismo. Eu vou trazer para os irmãos da próxima vez. Eu vou tirar a cópia, eu vou trazer para vocês lerem nas suas casas. Aí tem umas perguntas. Por que eu preciso me batizar? O que é o batismo? O que significa o batismo? Aí tem a resposta. Né? Aí eu vou trazer para os irmãos para eles irem pensando nisso. A Bíblia diz que Jesus ordenou que era para nós ir para todo mundo para o evangelho de toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Os que não creem será condenado. Aos que creem receberão o poder de fazer esses sinais pelo poder do meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se for picado por serpente ou comer alguma coisa mortífera, não sofrerá nenhum mal. E quando colocar as mãos nos enfermos, esses ficarão curados pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.